Olha só, o conceito que a gente vai conhecer primeiro é o conceito de freeware. O que vem a ser um freeware? Freeware é um programa que é distribuído totalmente gratuito, tá? Distribuído na internet ou em qualquer outro meio, totalmente gratuito. Então, se você encontra algum software por aí, se você conhece algum software no seu computador que você baixou da internet gratuitamente, então este software é considerado um freeware, um programa completamente gratuito. Existem vários casos de freeware, como por exemplo o Adobe Reader, aquele programa que é usado para ler os arquivos do tipo PDF. Este programa é gratuito, este programa é, portanto, um freeware. Tá? Vamos ver agora outros programas, outras classificações de programa. Shareware. O que vem a ser um shareware? Shareware é um programa que é distribuído gratuitamente. Tá? Ele é sim distribuído gratuitamente, mas ele não é completo. Ele possui alguns tipos de limitação. Então, algumas limitações do tipo temporal, né? Tipo, ele só vai funcionar por 2 semanas. Ou então ele só vai funcionar... Mas na aula passada, a gente viu que existem vários tipos de memória DRAM, né? Então, note bem, estamos analisando a memória DRAM. A DRAM é um subtipo da RAM, né? A característica principal da memória DRAM é o fato dela ser formada por capacitores. A memória RAM dinâmica é uma memória menos rápida do que a memória SRAM, e quando compramos a memória DRAM, adquirimos a memória DRAM para funcionar a rigor, normalmente, como nossa memória principal. E podemos escolher, né, diversos tipos de memória DRAM, a começar da SDR, que a gente costuma chamar de SDRAM, né? Na verdade todas essas aqui são SDRAM, todas elas são síncronas, então chamamos de SDR e SDRAM, que foi a memória que vimos na aula passada. Algumas pessoas chamavam de DIMM, e sabemos que esse nome é errado, porque esse nome descreve o formato do pente e não o formato da memória. Vamos hoje analisar a memória do tipo DDR. Então vamos começar a ver a memória DDR, tá? Nas próximas aulas vamos ver a DDR2 e as mais novas, DDR3. Vamos lá. A SDR e SDRAM já conhecemos, né? É uma memória que foi conhecida durante muito tempo como PC100 ou PC133, as nomenclaturas comerciais devido à sua frequência, ao seu clock, né? Sabemos que o clock praticado no núcleo da memória é o mesmo clock praticado no pente, é o mesmo clock praticado no barramento. Olha só, o conceito que a gente vai conhecer primeiro é o conceito de freeware. O que vem a ser um freeware? Freeware é um programa que é distribuído totalmente gratuito, tá? Distribuído na internet ou em qualquer outro meio, totalmente gratuito. Então, se você encontra algum software por aí, se você conhece algum software no seu computador que você baixou da internet gratuitamente, então este software é considerado um freeware, um programa completamente gratuito. Existem vários casos de freeware, como por exemplo o Adobe Reader, aquele programa que é usado para ler os arquivos do tipo PDF. Este programa é gratuito, este programa é, portanto, um freeware. Tá? Vamos ver agora outros programas, outras classificações de programa. Shareware. O que vem a ser um shareware? Shareware é um programa que é distribuído gratuitamente. Tá? Ele é sim distribuído gratuitamente, mas ele não é completo. Ele possui alguns tipos de limitação. Então, algumas limitações do tipo temporal, né? Tipo, ele só vai funcionar por 2 semanas. Ou então ele só vai funcionar... Vamos conhecer o Core 2 Duo, né? O Core 2 Duo é um processador que a Intel fabricou em, salvo eu esteja enganado, agosto de 2006, começou a fabricação do Core 2 Duo, tá? É um processador de núcleo duplo. É um processador que difere do Pentium-D por uma característica muito simples. Ele é núcleo duplo nativamente, quer dizer, ele nasceu núcleo duplo. Então ele não é 2 processadores dentro de um só processador. Ele é um processador criado para ser nativamente núcleo duplo, tá? Então ele já é a fabricação do Core 2 Duo usa uma arquitetura diferente, a microarquitetura Core, tá? Foi feita para ser núcleo multinúcleo, né, multicore, tá? Nós temos aqui, né, sabemos que ele é dual core, quer dizer, ele é dual core. Cuidado com isso, aquela história que a gente já viu nas aulas anteriores. Ele não é o Pentium dual core, mas ele é dual core por ter 2 núcleos. Olha só, o conceito que a gente vai conhecer primeiro é o conceito de freeware. O que vem a ser um freeware? Freeware é um programa que é distribuído totalmente gratuito, tá?
distribuído na internet ou em qualquer outro meio, totalmente gratuito. Então, se você encontra algum software por aí, se você conhece algum software no seu computador que você baixou da internet gratuitamente, então este software é considerado um freeware, um programa completamente gratuito. Existem vários casos de freeware, como por exemplo o Adobe Reader, aquele programa que é usado para ler os arquivos do tipo PDF. Este programa é gratuito, este programa é, portanto, um freeware. Tá? Vamos ver agora outros programas, outras classificações de programa. Shareware, o que vem a ser um shareware? Shareware é um programa que é distribuído gratuitamente. Tá? Ele é sim distribuído gratuitamente, mas ele não é completo. Ele possui alguns tipos de limitação. Então, algumas limitações do tipo temporal, né? Tipo, ele só vai funcionar por 2 semanas. Ou então ele só vai funcionar... Mas na aula passada, a gente viu que existem vários tipos de memória DRAM, né? Então, note bem, estamos analisando a memória DRAM. A DRAM é um subtipo da RAM, né? A característica principal da memória DRAM é o fato dela ser formada por capacitores. A memória RAM dinâmica é uma memória menos rápida do que a memória SRAM, e quando compramos a memória DRAM, adquirimos a memória DRAM para funcionar a rigor, normalmente, como nossa memória principal. E podemos escolher, né, diversos tipos de memória DRAM, a começar da SDR, que a gente costuma chamar de SDRAM, né? Na verdade, todas essas aqui são SDRAM, todas elas são síncronas, então chamamos de SDR e SDRAM, que foi a memória que vimos na aula passada. Algumas pessoas chamavam de DIMM, e sabemos que esse nome é errado, porque esse nome descreve o formato do pente e não o formato da memória. Vamos hoje analisar a memória do tipo DDR. Então vamos começar a ver a memória DDR, tá? Nas próximas aulas vamos ver a DDR2 e as mais novas, DDR3. Vamos lá. A SDR e SDRAM já conhecemos, né? É uma memória que foi conhecida durante muito tempo como PC100 ou PC133, as nomenclaturas comerciais devido à sua frequência, ao seu clock. Né? Sabemos que o clock praticado no núcleo da memória é o mesmo clock praticado no pente e é o mesmo clock praticado no barramento.